Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos agora fazer a correção da atividade complementar da página 155 de Geometria Analítica. Bom, vamos agora à primeira questão. Para estudar o movimento de um projétil de trajetória reta que se movimenta em um mesmo sentido, um físico fixou um plano cartesiano contendo essa trajetória, tal que o eixo das abscissas está contido no plano horizontal do solo e o eixo das ordenadas é vertical e orientado para cima. Adotando o metro como unidade em cada um dos eixos coordenados, o físico observou que no início do experimento o projétil estava no ponto -3 e 5 e após 0,5 segundos chocou-se com o solo no ponto Q, 9 e 0. Letra A. Obtenha a equação geral da reta PQ que contém a trajetória do projétil. Vamos à resolução. Bom, os pontos que está sendo ressaltado aí são os pontos P, que é -3 e 5, e o ponto Q, que é 9 e 0. Bom, na letra A, ele pede a equação da reta. Então, vamos aqui à letra A. Se ele quer a equação da reta, então nós podemos fazer aí o coeficiente angular. Ou quem quiser fazer também por determinante pode fazer. Então, vamos ao coeficiente angular desta reta PQ, que é o que ele quer, né? Então, vamos lá. y2 menos o y1 dividido para x2 menos x1. O y2 nós podemos dizer que é o zero. Então, é 0 menos o 5, que é o y1. Dividido para x2 é o 9 menos o x1, que é o -3. Então, menos da fórmula com o -3 do ponto vai ficar mais 3. Então, esse coeficiente angular vai ser 0 menos 5 dá -5 e 9 mais 3 dá 12. Logo, o coeficiente angular é -5 sobre 12. Agora, nós podemos pegar um dos pontos e substituir na equação fundamental da reta. Então, a equação fundamental é y menos o y do ponto, que nós vamos escolher, que eu vou escolher o ponto Q, que é igual a m, que multiplica x menos o x do ponto que nós escolhemos, que é o ponto Q. Então, nós vamos ter y menos o y do ponto Q é 0, que é igual a m, o m é -5 sobre 12, que multiplica x menos o x do ponto que nós escolhemos, que foi o Q. Então, o x do ponto Q é 9. Desta forma, nós podemos fazer y menos 0 é y, que é igual. Aí, você vem aqui e faz a distributividade do -5 vezes x, que dá -5x, sobre 12, porque aqui é 1. Então, multiplicação de fração, você faz numerador com numerador e denominador com denominador. Então, nós vamos ter menos 5x sobre 12. Fazendo também o -5 multiplicado com -9, menos com menos fica mais 5 vezes 9, 45. Como aqui debaixo do 9 também tem 1,
Então, fica 12 vezes 1, que é 12. Portanto, nós temos 45 sobre 12. Essa é a equação reduzida da reta, mas nós podemos encontrar a equação geral. Basta que esse 12 seja comum aos dois pontos. Então, nós vamos ter y, que é igual a menos 5x mais 45, tudo isso sobre 12. Então, agora eu posso fazer o produto cruzado, que vai ficar 12 vezes y, que dá 12y, que é igual 1 vezes menos 5 dá menos 5x, e 1 vezes 45 dá 45. Só que, assim, para deixar realmente na equação geral, nós passamos o menos 5x para o primeiro membro, já que ele é negativo, né? Então, vai ficar 5x mais 12y, e o 45 também vem para antes da igualdade. Portanto, fica menos 45, que é igual a zero. Então, esta é a letra A, que pede a equação geral da reta que passa pelos pontos P e Q. Na letra B, ele pergunta a que altura, em relação ao solo, estava o projétil ao cruzar o eixo das ordenadas? Então, nós vamos, quando ele pergunta a altura em relação ao solo, é porque aqui está o eixo Y, aqui está o eixo X, e ele quer saber uma altura aqui em relação ao solo, né? Nesse pedaço aqui para a orientação positiva do Y, tá certo? Então, nós podemos fazer o seguinte: se ele quer em relação ao solo, quando ele cruza com o eixo Y, então nós temos o seguinte, que o ponto ele vai ser do tipo 0 e Y, porque ele vai cruzar com o eixo Y. E aí ele está querendo, aí, né, qual será esse valor de Y, que é a altura, né, do projétil em relação ao solo. Nós vamos fazer o seguinte, nós já temos a equação da reta. Eu vou pegar a reduzida mesmo, né, do jeito que estava antes da gente colocar na geral, que é menos 5x sobre 12 mais 45 sobre 12. E aí, ele me diz que o x é zero, né? E aí, ele quer encontrar aqui o valorzinho do y. Então, se o x é zero, é só substituir o zero lá na equação. Então, dá menos 5 que multiplica o x, que é zero, né? Sobre 12, mais 45 sobre 12. Então, 5 vezes 0 é 0. 0 sobre 12 é 0. Então, você pode cancelar esta primeira parte e vai ficar apenas com y igual a 45 sobre 12, que quando você divide, você vai obter o y igual a 3,75. Então, o projétil estava a uma altura de 3,75 metros. Então, em relação ao solo. Então, o ponto será 0,3,75. Ok? Vamos para a letra C. A letra C pergunta qual foi a velocidade média do projétil
em quilômetro por hora, né? Então, vamos verificar aqui o seguinte. Que a velocidade média, que é o que ele está pedindo, né? Na letra C, a velocidade média, ela é igual à distância dividido pelo tempo. Então, se a distância dividido pelo tempo, nós temos que encontrar a distância entre os pontos P e Q e dividir pelo tempo, tá certo? O tempo que ele deu lá foi de 0,5 segundos. E a distância nós ainda vamos encontrar, tá certo? Então, vamos lá. A distância entre os pontos P e Q vai ser igual a raiz de... Bom, vamos aqui destacar os pontos, né? O ponto P é menos 3 e 5. E o ponto Q é 9 e 0. Então, fazendo a distância, nós vamos pegar o x2 menos x1 ao quadrado, né, que é a fórmula da distância. Então, fica x2, que é o 9, menos o x1 ao quadrado. Esse menos é da fórmula com menos do menos 3, fica mais 3 ao quadrado, mais y2 menos o y1. Como o valor vai estar elevado ao quadrado, não importa essa ordem. Então, vou fazer 5 menos 0 ao quadrado. Realizando a operação dentro da raiz, nós temos 9 mais 3, que dá 12. Então, 12 ao quadrado dá 144, mais 5 menos 0 é 5, e 5 ao quadrado dá 25. Então, você tem a raiz de 169. A raiz de 169 é 13. Ou seja, nós temos aí a distância, né, em metros, neste caso. Ok? A distância entre os pontos P e Q é 13 metros. E ele está querendo aí a velocidade média, né? Então, tenho que fazer que a velocidade média é a distância dividido pelo tempo. Então, a distância é 13 e o tempo é 0,5. Só que aqui está em metros e aqui está em segundos. Ou seja, nós temos metros por segundo. E ele não quer desta forma. Ele quer que seja em quilômetros por hora. Então, o que nós temos a fazer? Nós temos que transformar 13 metros em quilômetros, tá certo? E 0,5 segundos nós precisamos transformar em hora. Assim, nós fazemos o seguinte: se 1000 metros equivale a 1 quilômetro, 13 metros equivalem a quantos quilômetros? Então, nós fazemos aí uma regrinha de 3 e nós obtemos o resultado. Então, fica x vezes 1000, que é igual a 13 vezes 1, que é 13. Passa o 1000 dividindo o 13, já que ele está multiplicando. Então, nós temos x, que é igual a 13 sobre 1000. Fazendo a continha, nós temos que o x, nós repetimos o 13, contamos quantos zeros tem aqui no 1000, tem 3, então nós voltamos a vírgula aqui, né, para 0,03. Nós deslocamos para a esquerda, certo? Logo, nós temos aí, né,
o valorzinho aí em quilômetros, certo? Ou seja, 13 metros equivale a 0,013 quilômetros. Agora é a vez de nós transformarmos os 0,5 segundos em horas. Então, vamos lá. Se 1 hora equivale a 60 minutos, né? Nós temos que também 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, se 1 hora é 60 minutos, né? Vamos verificar 60 minutos, que é 1 hora, equivale a quantos segundos? Transformando aí 1 hora em segundos, tá certo? Fazemos aí, então, a regrinha de 3, simples. Portanto, nós temos x vezes 1 é x, que é igual 6 vezes 6, que dá 36, e repete esses dois zeros. Então, dá 3.600 segundos, ou seja, 1 hora é igual a 3.600 segundos. Então, se 1 hora é equivalente a 3.600 segundos, quanto será 0,5 segundos representados em hora? Então, nós novamente fazemos a regrinha de 3. Onde nós vamos ter 3.600 segundos vezes x, que é igual a 1 vez 0,5, que é 0,5. Logo, nós passamos o 3.600 para baixo do 0,5. Então, nós temos 0,5 dividido para 3.600. Então, você dividindo aí na sua calculadora 0,5 por 3.600, você obtém 0,0013889. Então, isso é equivalente às horas em segundos, né? Na verdade, os segundos lá em horas, tá certo? Agora que nós temos já a distância em quilômetros e o tempo em horas, ele quer quilômetros por hora, então nós pegamos esse valor e dividimos por este valor. Então, nós temos que a velocidade média irá ser 0,013 quilômetros dividido para 0,0138889. Isto aqui em horas. Então, quando você realizar a sua divisão na sua calculadora de 0,013 por esse valor aí embaixo, nós vamos obter que a velocidade média do projétil é de 93,6 quilômetros por hora. Portanto, aí nós temos a letra C respondida. A segunda questão pede para determinar as coordenadas do ponto P representado no gráfico abaixo. Ou seja, nós precisamos encontrar esse ponto de interseção entre as retas, essa reta aqui, que é a vermelha, que a gente pode chamar de R, e essa que a gente pode chamar de reta S.
Então, o que é que nós podemos destacar aí? Podemos destacar os pontos. Os pontos que está na reta vermelha. Esse ponto é 6 e 0. E podemos destacar esse ponto também, que também está na reta vermelha, que é 0 e 6. O que nós podemos destacar na reta verde? Nós podemos destacar o ponto menos 2 e 0. E nós podemos destacar o ponto 0 e 3. Então, pessoal, observe que nós temos 2 pontos em cada reta. A partir desses 2 pontos, dá para a gente encontrar o coeficiente angular e assim encontrar a equação da reta. Então, aqui na reta R, nós vamos encontrar a equação dela, tá certo? Ela tem os pontos 6 e 0 e 0 e 6, então vamos encontrar o coeficiente angular. Então, nós fazemos y2 menos o y1 dividido para x2 menos x1. Logo, o coeficiente angular da reta R é igual. Vou chamar de y2 esse 6, y1 o 0, certo? Então, vamos lá. 6 menos 0 dividido para... Agora, o x2 menos o x1, que vai ser 0 menos 6. Cuidado para não se atrapalhar nesse momento, tá bom? Então, vai ser m, que é igual. 6 menos 0 é 6. E 0 menos 6 é menos 6. Muito cuidado aí, tá? Então, mais com menos fica menos. 6 dividido para 6 dá 1. Então, dá menos 1. E você percebe realmente que a inclinação da reta é negativa, né? Uma reta decrescente. Então, nós temos aí o coeficiente angular sendo menos 1. Nós temos também como destacar um dos pontos desta reta que toca o eixo Y. Então, se ela toca aí o eixo Y, né? Então, nós temos o coeficiente linear, que é o 6. Logo, nós podemos fazer a equação da reta sendo mx mais n. Podemos pegar essa simplesinha ao invés da equação fundamental completa, já que nós temos o m e o n. Então, nós temos y, que é igual a menos 1 vezes x, que é menos 1x, mais o n, que é 6. Então, aí, nós temos a equação da reta na forma reduzida. Vamos colocar na geral, né? Para a gente fazer um sistema assim mais organizado. Então, o que eu posso fazer? Levo esse x e esse 6 para antes da igualdade, para que fique todos os valores no primeiro membro. Então, nós pegamos x mais y menos 6 igual a 0. E esta é a equação da reta R. Nós vamos em busca agora da equação da reta S, né? Que é aquela outra retinha verde. Então, vamos aqui usar a cor, né? Na equação da reta, a outra reta, nós tínhamos os pontos menos 2 e 0 e 0 e 3. Eram 2 pontos que também estavam visíveis na reta. Então, nós podemos encontrar o coeficiente angular dessa reta também. Fazendo y2 menos o y1, aqui 3 menos 0, 3 menos 0, sobre x2 menos x1. Então, é 0 menos o menos 2. E vai ficar 0 mais 2. Então, nós temos aí 3 menos 0 é 3. E 0 mais 2 é 2. Então, temos o coeficiente angular da retinha verde, né? Logo, nós podemos também observar, assim como a gente observou na primeira, que esse valorzinho aqui do 3, ele é o coeficiente linear, já que aqui é 0. O corte da reta no eixo Y, né?
Então, nós podemos partir agora para a equação da reta. Nós escolhemos aquela forma mais simples, y igual a mx mais n, e nós vamos ter y que é igual, o m é 3 meios, vezes x, mais o n, que é 3. Mas vamos deixar essa equação na forma reduzida, aliás, na forma geral. Para isso, nós precisamos eliminar esse 2 aqui, certo? Para isso, nós vamos multiplicar por 2, tá? A equação inteira, para que a gente possa cancelar esse 2 com esse 2 aqui, tá bom? Mas tem que multiplicar a equação inteira. Então, nós vamos fazer, ó, 2 vezes y, que dá 2y, que é igual a 3 vezes 2 dá 6, né? Então, menos com mais fica menos. É assim? Aliás, aqui é uma igualdade. Então, você só vai cancelar esse 2 com esse 2 e vai ficar apenas com 3x. E 3 vezes 2, que dá 6. Mais 6. Então, você fez aí uma distributividade com todos, tá bom? Então, agora, como aqui é positivo, né? Então, o valor aqui do x está positivo, a gente não mexe com ele. A gente vai mexer com o valor do y, levando para antes da igualdade para a gente encontrar a equação geral. Então, nós vamos ter 3x menos 2y mais 6, tudo isso igual a zero, tá bom? Então, nós temos aí a equação da reta, da outra reta, tá certo? Então, nós vamos aí... Então, vamos colocar aí essas duas equações, olha só. Essa equação da primeira reta e esta equação da segunda reta em um sistema e vamos encontrar o ponto de interseção. Pronto, então nós podemos agora encontrar esse ponto, né, de interseção. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar uma dessas equações para a gente zerar uma das incógnitas. Como é que a gente faz isso? Eu vou multiplicar aqui a primeira por 2, para que eu possa obter um 2 exatamente aqui, certo? Para ficar 2y positivo com 2y negativo, para que depois eles se cancelem. Só que quando eu faço isso, eu preciso ter aquele cuidado de fazer com todos, tá certo? Então, vamos lá. Fazendo aí a distributividade, eu tenho 2 vezes x, que dá 2x. 2 vezes y, que dá 2y. E 2 vezes menos 6, que dá menos 12. Tudo isso é igual a zero. E repete a de baixo. 3x menos 2y mais 6 igual a zero. Agora, nós podemos fazer aí a somazinha desses termos, tá bom? Então, nós temos 2 mais 3, que dá 5, repete o x, 5x. Agora sim, nós podemos perceber que nós cancelamos aqui o mais 2y com menos 2y. Então, nós vamos ter 0, ok? E não precisa colocar. E menos 12 com mais 6, que dá menos 6. Então, isso é igual a zero. Eu levo o 6 para depois da igualdade, que vai positivo. Então, nós vamos encontrar o valor do x, que é 6 sobre 5. Encontramos aí o valor do x. Agora, nós vamos substituir em uma dessas equações para que encontremos o y. Vamos substituir aqui na primeira, né?
Então, substituindo aí na primeira, né, nós temos x mais y menos 6 igual a 0. E o x é 6/5 que nós encontramos, mais y menos 6 igual a 0. Vamos levar logo todo mundo para depois da igualdade, deixar só o valor do y, que é o que nós estamos querendo encontrar. Então, nós vamos ter y, que é igual a 6, levando para depois da igualdade, e o 6/5 também vai para depois da igualdade, que vem menos 6/5. Nós podemos tirar o MMC aí, ou a gente pode usar a técnica prática, né? De MMC entre duas frações, onde você multiplica aqui por um número que vá igualar os denominadores. Como aqui é 1, a gente pode multiplicar os dois por 5. Então, nós temos o seguinte, que y é igual a 5 vezes 6, que é 30, e 1 vezes 5 é 5. E repete a outra parte, e aí nós tornamos aqui os denominadores iguais, e apenas nós vamos repetir o denominador, que é 5, e subtrair aqui os numeradores. 30 menos 6, que dá 24. Portanto, nós encontramos aí o ponto de interseção, que foi o x e o y. Então, esse ponto de interseção que nós encontramos, né, entre as duas retas, é o ponto 6/5 e 24/5. Portanto, aí, questão resolvida. Terceira questão diz o seguinte: o gráfico abaixo expressa os comprimentos de duas barras, A e B, de metais diferentes em função da temperatura. A que temperatura os comprimentos das duas barras se tornam iguais? Qual foi esse comprimento? Vamos observar, pessoal, aqui o gráfico, né? Então, esses gráficos, o gráfico dessa reta A, você observa que esse gráfico, ele começa aqui do 75 e vai até aqui, né? Então, você tem que tomar esse cuidado que a reta A é esta reta aqui. E a reta B é esta outra aqui, certo? Então, você vai fazer essas observaçõezinhas e vai também fazer a observação dos pontos que estão nas retas. Na reta A, você percebe que você tem na reta A, né? Que você tem o ponto 0,75, né? Aqui está no eixo Y, então 75 é o que aparece, tocando o eixo Y, 0,75. E ainda na reta A, você tem aí, ó, o outro pontinho lá, que é 170 e 75,8. Então, é o outro ponto da reta A. 170 e, perdão, e 75,8. São esses os pontos da reta A. O que é que nós precisamos fazer? Retirar o coeficiente angular da reta A, escolhe um dos pontos e assim encontra a equação da reta A. Só que nós vamos também perceber que aqui já podemos destacar o coeficiente linear, né? Que é 75. Vamos então em busca do coeficiente angular. Então, substituindo aí na fórmulazinha do coeficiente angular, nós temos m, que é igual a y2, né? Nós pegamos aqui o 75,8
menos 75. Dividido para x2, que é 170, menos o x1, que é 0. Então, nós temos aí quando você pega 75,8 menos 75, nós vamos obter 0,8 sobre 170. Pronto, então esse vai ser o nosso coeficiente angular da reta, certo? Nós podemos usar esse formato mesmo. Quem quiser fazer a divisão, tudo bem. Observe, né, novamente, que o coeficiente linear é 75, que é aqui, e o coeficiente angular é 0,8 sobre 170. Então, nós já temos as duas coisas para colocar lá na equaçãozinha reduzida. Então, agora é só substituir, que vai ser y igual a 0,8 sobre 170 vezes x mais o n, onde o n era 75. Vamos deixar esta equação na forma geral? Então, vamos lá eliminar esses 170 aqui, tá certo? Vamos lá. Multiplicando todo mundo por 170, nós temos, fazendo aí a distributividade, dá 170y. Aqui, quando você multiplica esse com esse, nós temos a fração inteira sendo multiplicada. Então, você pode cancelar esse com esse, que vai ficar apenas 0,8x. E quando você faz 170 vezes 75, tem que tomar cuidado para quando fizer a divisão desse valor com esse que você cancelar, ainda existe essa multiplicação, tá? Esse 170 não vai acabar, tá bom? E aí, você faz a multiplicação dele ainda vezes os 75, que dá positivo, mais com mais é mais, dá 12.750. Então, você pode aí levar os 170y para próximo aqui do x, né? Antes, na verdade, vão ficar todos antes da igualdade. Então, nós temos 0,8x menos 170y, estamos transformando na equação geral, mais 12.750. Tudo isto igual a 0. Então, nós temos aí a equação da reta que representa a barra A, tá certo? Então, isso daqui é a equação da reta que representa a barra A. Nós vamos fazer o procedimento parecido, né? O procedimento é o mesmo aí com a barra B. Então, vamos lá. Bom, na barra B, nós temos os pontos 0 e 75,3 e o outro ponto é 170 e 75,6. Então, nós precisamos também, assim como nós fizemos com a barra A, encontrar o coeficiente angular desta reta que representa aí a barra B, certo?
Então, vamos lá, encontrar o coeficiente angular desta reta. y2 menos o y1. Então, nós temos 75,6 menos 75,3 dividido para x2 menos x1, que 170 menos 0 dá 170. Quando você faz a subtração de 75,6 menos 75,3, nós temos 0,3, tudo isso sobre 170. Isso sobre 170. Então, esse é o coeficiente angular da reta que representa a barra B. E nós temos também o coeficiente linear desta reta, que é 75,3. E mais uma vez, nós usamos a equaçãozinha reduzida, né? Já que temos o coeficiente linear. Então, nós temos y, que é igual a m. O m é 0,3 sobre 170 vezes x, mais o n. O n é 75,3. Vamos também eliminar esse 170 aqui embaixo para que a gente possa encontrar a equação geral da reta. Então, nós vamos multiplicar aqui por 170, a equação todinha. 170. Fazendo aí essa distributividade, nós temos todas essas partes multiplicadas por 170, certo? Então, 170 vezes y, que dá 170y. Quando você multiplica 170 aqui por esta parte, você cancela o 170 com o 170, que vai dar 0,3x. E não esquecendo que ainda falta aqui esse valor para ser multiplicado com 170, que vai dar 12.801. Passando aqui, né, para junto dos demais, já que esse valor está positivo, então convém levar a parte aí do y. Então, vai ficar 0,3x menos 170y mais 12.801. Tudo isso é igual a zero. Bom, então esta daqui é a equaçãozinha da reta que representa a barra B. Mas o que ele quer, gente? Ele quer saber em que momento essas duas barras tiveram aí, né, o mesmo tamanho, né? Que momento? Então, é o ponto de interseção dessas duas retas, ou seja, nós vamos precisar formar um sistema com essas duas equações que nós encontramos, que é esta equação e esta equação. Então, montando o sistema com essas duas equações, nós temos o seguinte: a primeira equação e a segunda equação, né? Formando aí o sisteminha. Observe que nós precisamos eliminar uma dessas equações, uma dessas incógnitas, perdão. Então, nós observamos que aqui o 170 está aparecendo aqui nos dois, então bastava que nós multiplicássemos uma dessas equações por menos 1 para ficar um deles positivos, tá certo? Então, vou aqui optar pela segunda, tá certo? Então, repetimos a primeira. E aí, fazemos todas as alterações com a segunda, né? Então, menos
vai multiplicar esse valor. Então, aqui vai ficar negativo. Então, vai ficar menos 0,3x. Agora, esse menos 1 altera o menos 170, que vai ficar mais 170, porque menos com menos fica mais. Mais 170y. Aqui nós temos menos com mais, que também dá menos. Portanto, nós vamos ter 12.801. Tudo isso igual a zero. Então, nós podemos aí fazer aí uma continha de somar com esses termos. Então, nós temos 0,8x menos 0,3x, nós temos 0,5x, certo? E cancelou aqui os 170 mais os 170y, menos 170y mais 170y, zerou. E quando você faz a continha desse valor com esse valor, você obtém menos 51, igual a zero. Então, levando o 51 para depois da igualdade, nós temos 0,5x, que é igual a 51. Logo, o valor do x vai ser 51 sobre 0,5, que dá exatamente 102 graus Celsius. Então, agora, encontrado o valor do x, nós vamos substituir em uma delas, né? Podemos substituir na primeira esse valor do x, de 102. Então, nós vamos pegar na primeira e colocar o 102 aqui no valor do x. Então, vamos lá. Vamos colocar o x no lugar do o valorzinho de 102 no lugar do x. Logo, nós temos 0,8 que multiplica x, que é 102, mais, aliás, menos 170y mais 12.750, igual a zero. Quando você realiza a multiplicação de 0,8 vezes 102, você obtém 81,6. E repete aí o restante. Agora, você pode somar 81,6 mais 12.150 e levar o 170 para depois da igualdade, que vai ficar 170y. Então, quando você faz a continha desses dois valores, 81,6 mais 12.750, você obtém esse valor de 12.831,6. Tudo isso igual a 170y. Nós podemos também deixar, né, antes da igualdade, que vai ser 170y, que é igual a 2.831,6. Como o y está multiplicando o 170, então o 170 pode passar para baixo deste valor, dividindo, tá certo?
Logo, quando você realiza sua divisão, você obtém 75,48. Será aí o valor do y. Então, pessoal, significa que a 120 graus Celsius, as duas barras estavam exatamente iguais, de 75,48 centímetros, né? Que foi o que foi dado lá na informação do gráfico, certo? E aqui estava em centímetros. Aqui o comprimento das barras, que era em Y, estava em centímetros e a temperatura estava em graus Celsius. Então, você percebe aí que você tem aí uma interseção das duas retas, né? Significando aí que as duas barras estavam exatamente do mesmo tamanho. A quarta questão pede para você considerar os dois pontos A e B e representar no plano cartesiano a reta que passa por A e por B. Bom, a quarta questão pede para a gente considerar esses pontos, ponto A e B, e representar no plano cartesiano esta reta, certo? Então, para a gente representar esta reta, né, nós observamos os pontos, o ponto A, que é 2 e 3, né, fazemos essa marcação, e o ponto B, que é 1 e 5. Depois é que a gente traça a reta, tá certo? Na letra B, ele quer que a gente encontre a equação reduzida da reta. Então, nós vamos retirar o coeficiente angular desta reta e escolher um dos pontos, tá bom? Os pontos estão aí, nós vamos encontrar o coeficiente angular da reta, y2 menos o y1, 5 menos 3, dividido para x2 menos x1, que é 1 menos 2. Então, vai ficar 5 menos 3, que é 2, 1 menos 2 é menos 1. Então, você tem 2 dividido para 1, que é 2, mais com menos dá menos. Então, dá menos 2. Agora, nós escolhemos um dos pontos. Que é y menos o y do ponto escolhido. Eu vou escolher aqui o ponto A. O y é 3, que é igual a m, que é menos 2, que multiplica x menos o x do ponto escolhido. Então, vai ficar y menos 3, que é igual a menos 2 vezes x, que dá menos 2x, menos com menos, que dá mais 2 vezes 2, que dá 4. Então, ele quer a equação reduzida, então basta que nós isolemos o y. Então, vai ficar menos 2x mais 4. Esse 3 vai para o outro lado da igualdade como mais 3. Então, a equação reduzida é menos 2x mais 7. Y igual a menos 2x mais 7. Na letra C, ele quer que determine o coeficiente angular e linear da reta. Coeficiente angular e linear da reta. Então, é só observar aqui, né? Nós já encontramos o angular, já encontramos o angular, agora o linear é este. Então, coeficiente angular é menos 2 e o linear é 7. Respondendo aí, portanto, a letra C. A quinta questão diz o seguinte: nos triângulos retângulos ABC e DEF, representados abaixo, o cateto BC tem o dobro do comprimento do cateto AC, e o cateto ED tem o mesmo comprimento do cateto DF. Obtenha a equação reduzida das retas AB e EF.
Bom, o que nós podemos destacar nestes gráficos, né? Podemos destacar o ponto 0 e -4. E nós podemos dizer que este pontinho que está aqui em A é x. Se nós observarmos, esse valorzinho, ele é 1/3 desse tamanho aqui da origem até o ponto C. Ou seja, se aqui é x, nós temos aqui sendo 2x, e aqui nós temos mais outro x. Então, bem aqui nós temos 3x. Ou seja, cada pedacinho desse é x, tá bom? Então, esse valor é 3x. E aí, nós temos aqui esse pontinho bem aqui, onde a ordenada vai, aliás, onde a abscissa vai ser 3x. Quem será a ordenada, né? Então, se cada pedacinho desse é x, tendo 3x aqui, nós temos que esses dois pedacinhos aqui é 2x, correto? Então, se é 2x, esse lado tem o dobro daquele, né? Então, 2 vezes 2 vai dar 4x. Esse lado aqui é 4x. Logo, nós temos a coordenada 3x e 4x. Então, no ponto A, né, nós temos aí a coordenada x e 0. E nós temos também o ponto aí 0 e -4. Então, nós realizamos o coeficiente angular, que nós podemos chamar de M1, né? Nós vamos ter dois coeficientes angulares. Desse pedacinho e desse outro pedacinho também. Então, fazendo aí o coeficiente angular, nós temos 0 menos o -4, que dá 0 mais 4, sobre x menos 0, que é x. Então, esse coeficiente angular é 4 sobre x. Ok, pessoal? Então, primeiramente, nós retiramos os pontos. Esse ponto, que é 0 e -4, e esse ponto A aqui, que é x e 0. E aí, nós calculamos o coeficiente angular deste pedacinho de reta aqui. Agora, nós fazemos com o A até o B. E aqui, lá no B, nós temos 3x e 4x, e o A é x e 0. Então, nós podemos calcular agora o coeficiente angular deste segmento de reta. Portanto, nós temos y2 menos o y1, podemos fazer assim, 4x menos 0 é 4x, dividido para x2 menos x1, 3x menos x. Tudo isso dá 4x, 3x menos x dá 2x, cancela x com x, 4 dividido para 2, que dá 2. Observe que essas duas retas, elas são retas que têm o mesmo coeficiente angular, né? São retas coincidentes. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar os dois coeficientes angulares, o M1, que é exatamente igual ao M2. Só que o M1 nós tínhamos encontrado que ele era 4 sobre x. E o M2 é 2. Logo, fazendo o cruzado, nós temos 2x, que é igual a 4,
Então, o x é igual a 4 dividido para 2, que é 2. Ok, então esse x é 2. Então, pessoal, você observa agora se o x é 2, né? Aqui também é 2, aqui também é 2, certo? Então, fica 2 mais 2, que é 4, né? Esse tamanho aqui é 4. E esse tamanho é o dobro desse aqui, né? Então, vai ficar o quê? 4 vezes x. E esse x é 2. Então, é 4 vezes 2, que é 8. Então, aí se confirma que realmente é o dobro, né? Pronto, então o que que ele pede na questão? Ele pede a equação reduzida desta reta. Então, o que que vai acontecer? Nós já temos aí, né, o mx mais o n. Então, vai ter o quê, ó? Y, que é igual a m. O m é 2, que nós encontramos, certo? X mais o n. Só que o n, pessoal, o n é o coeficiente linear, que é o toque da reta aqui no eixo y, certo? Que é exatamente no menos 4. Então, vamos aqui, colocar aqui o menos 4. Menos 4. Então, essa é a equação da reta, né? Compreendido, pessoal? Então, a primeira coisa que você tinha era que decifrar esses valores, né? Que aí você só teria que observar que se você dividir em 3 partes, né? Esse lado aqui completo, dividindo em 3 partes, você teria aí o valorzinho para cada x, tá certo? Então, neste caso, você chamaria aqui de x e aqui também de x. Então, esse pedaço daqui para cá seria 2x. Logo, esse tamanho que é o dobro, né? Ia ser 2 vezes 2x, que daria 4x. Logo, nós teríamos aí 1, 2, 3, que seria 3x. E com o 4x, né, seria aí a coordenada, 3x e 4x. Repetindo aí o processo para quem não entendeu, caso tenha ficado um pouco poluída aí a figura, tá bom? E aí, você observava também aqui esse ponto, 0 e menos 4, e realizaria o coeficiente angular entre o ponto A aqui, né, que seria x e 0, ponto A que seria x e 0, e o 0 e menos 4. 0 e menos 4. Observando aí que ao realizar essa continha, nós iríamos ter aí o coeficiente angular, né, das duas coisas. Nós teríamos da primeira reta, que seria esse pedaço, e depois nós realizaríamos aqui com a segunda também, né? Pegando aqui esse valor com o valorzinho aqui do ponto A. Isso aqui já seria o coeficiente angular 2, né? O segundo coeficiente angular, que deu o resultado 2. Então, iguala, por quê? Porque é a mesma reta, né? Uma reta coincidente com a outra. Se você passar uma reta, fica só uma. Então, são iguais, porque elas são paralelas coincidentes. E aí, você realizando aqui o processo, você iria encontrar que o x era 2. Logo, você pode encontrar a equação da reta, né? É y menos, que é igual ao coeficiente angular, nós já tínhamos encontrado, né? Que é 2x menos o coeficiente, mais o coeficiente angular, onde o coeficiente angular era menos 4, tá certo? Agora, nós vamos para a letra B. Bom, na letra B, você observa aí, né, que
até esse valor, né, nós temos aí o tamanho 6, né? Então, nós poderíamos dividir isso em 6 pedacinhos. Então, daqui para cá, né, você pode também fazer um traço, né? E aí, bom, posso chamar os dois lados de X e esse tamanho completo aqui eu posso chamar de Y. Então, o ponto D, observe que ele está em cima do eixo Y, então aqui é 0. E esse pedacinho aqui será Y menos X. Então, o ponto D é este daí. E se nós observarmos aqui embaixo, dividindo aqui em 6 pedacinhos iguais, nós observamos que aqui, essa coordenada do ponto F vai estar exatamente no 4 em X e o Y dele vai ser exatamente o D, né? Então, o ponto F, ele vai ser 4 em X, né? E Y menos X, que é a ordenada do ponto D, tá bom? Que foi esbarrar lá, né? É a mesma coisa. Nós podemos destacar também o ponto 6 e 0, aqui, né? No eixo X, tá bom? Já temos o ponto F. Aqui, neste caso aqui, pessoal, olha, nós vamos ter que encontrar esse Y, que vai ser 0 e Y, ok? Então, né, destacando aí na reta, nós temos o ponto F, né, que a gente já escreveu aqui. Nesta reta, né, gente, nessa reta é F, B. Então, nós podemos destacar nesta própria reta estes pontos. F, o 6 e 0, tá? E também o 0 e Y. São 3 pontos que estão sobre uma mesma reta. Esses 3 pontinhos aqui. O E, o F e também tem o 6 e 0, tá certo? Então, o que é que nós podemos fazer? Encontrar o coeficiente angular das duas retas, né? Podemos fazer esses dois aqui primeiro, para a gente perceber quem é o coeficiente angular, ou seja, desse ponto aqui, né, até o ponto lá de cima. Então, nós temos o seguinte, que o M vai ser Y menos 0, esse com esse, né, Y menos 0, e 0 menos 6. Logo, nós temos o coeficiente angular sendo y sobre menos 6. Bom, nós podemos também calcular o segundo coeficiente angular, que agora nós podemos pegar. Na verdade, nós nem precisamos, né, encontrar aqui por enquanto esse valor. Nós temos o seguinte, ó. Esse tamanho da origem até o ponto E, nós chamamos de y, certo? E, por semelhança, esse y está equivalendo aí a esse lado ED, que nós chamamos de x, certo? Então, y está para x, assim como esse lado aqui está para esse lado, que também é x. Ou seja, esse tamanho todo, que é 6, está para x. Então, cancelando aí o x com o x, nós temos que o y é igual a 6.
ou seja, esse yzinho aqui, tá bom? Que é do ponto E. Logo, nós temos aqui essa coordenadazinha 0 e 6. Então, a partir daí, nós podemos sim encontrar o coeficiente angular, né? Que é o que eu ia fazendo agora há pouco, mas nós precisávamos deste pontinho aqui, tá certo? Fazendo agora o coeficiente angular da reta. Mas observando, né, aí o que nós tínhamos já encontrado antes, que era o m, né, igual a y sobre menos 6, esse era o coeficiente angular m1. Mas eles pertencem a uma mesma reta, então eles têm coeficientes angulares iguais. Logo, se o m1 é y sobre menos 6, quem será o m2? Mas nós descobrimos que o y era 6, então nós vamos ter 6 sobre menos 6, que é igual ao m2. Ou seja, o m2 vai ser igual a menos 1, porque 6 dividido para menos 6 é menos 1. Desta forma, nós podemos encontrar a equação desta reta, correto? Porque aqui é o valor do n, o 6 é o n, e o m é menos 1. Então, fica y, que é igual a menos 1 vezes x mais n, ou seja, menos x mais 6. Vai ser aí a equação da reta, o que foi pedido na questão, tá certo? As duas equações que nós descobrimos.